Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto Adilson Gugel. Ele é professor aposentado do curso de Direito da UFRN, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário FASEX e presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu é que agradeço, é uma honra estar aqui com você para a gente discutir sobre este tema muito instigante que é a educação. Então vamos colocá-lo em pauta. Colocá-lo em pauta, né? No programa Educação em Pauta. Professor, uma longa trajetória em prol da educação. É verdade. Não é? Professor da UFRN, do Centro Universitário FASEX, advogado também e hoje presidente do Conselho há cerca de um ano, né? E os conselheiros ou presidente, né, sempre eles são eleitos a partir de uma trajetória, né, de um conhecimento pertinente voltado para a educação. E aí, como esse conhecimento do senhor hoje pode colaborar então para o Conselho Estadual de Educação? O Conselho Estadual de Educação tem um papel muito relevante no sentido de ajudar o Estado do Rio Grande do Norte em toda a sua parte educacional, desde a educação básica, a educação em segundo grau e também a educação superior. Nós temos aqui no estado do Rio Grande do Norte uma grande universidade que está crescendo a cada dia e nós estamos em sintonia muito fina com a UERN para fazê-la crescer mais e mais. Então, o Conselho Estadual de Educação, embora ele seja um órgão pouco conhecido, porque a sua atuação não dá manchete de jornais, é claro, mas ele fica por trás de toda a autorização de funcionamento de uma escola, de todo o reconhecimento dos cursos para poder os diplomas que são dados pelas escolas e pela universidade ter validade. Ele ajuda também na construção do Plano Estadual de Educação e a gente vive, obviamente, em sintonia com o Conselho Nacional de Educação para todos os planos que visem a melhoria da educação no país. E, professor, o senhor citou às vezes que não dá manchete, né? E nossa equipe de produção foi ao Conselho, né? Falar um pouco sobre esse processo histórico, que é o Conselho, e sobre a história. Então você que está em casa, confira agora uma matéria, logo mais a gente volta com a entrevista. Você sabe o que é o Conselho Estadual de Educação? Não. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Já ouvi falar, mas não tenho um esclarecimento total. Não conheço. Não. Já teve curiosidade de saber? Agora sim. O Conselho Estadual de Educação foi criado em 1962 pelo então governador Garibaldi Alves. Hoje, o Conselho conta com 12 membros, 6 suplentes, além de presidente e vice-presidente. Juntos, eles fiscalizam a criação de cursos em instituições de ensino básico e superior, estaduais e privadas, em todo o Rio Grande do Norte. Realizamos sempre essa parceria em consonância com esse conselho, tendo a certeza da necessidade de sempre estar próximo ao conselho, mostrando a ele que os cursos ali oferecidos estão em consonância com aquilo que é exigido no âmbito estadual e nacional. A instituição também realiza atendimentos à população. Quem tiver alguma denúncia sobre o funcionamento de escolas públicas estaduais, podem procurar o Conselho para que providências sejam tomadas. O Conselho Estadual de Educação funciona na Avenida Floriano Peixoto, número 555, Cidade Alta, Natal. O horário para atendimento é de segunda a sexta, das 13 às 17 horas. O telefone para contato é o 3232 6618. Professor Adilson, né, a gente viu na nossa matéria esse processo histórico, né, do Conselho, sua localização aqui no Rio Grande do Norte, e aí a gente já tem aí 50 anos, né, apesar da sua chefia de um ano. Quais são as contribuições que a gente tem desse Conselho no nosso Estado? Como eu lhe disse há pouco tempo, a nossa contribuição vai mais em a gente dar o reconhecimento dos cursos que são ministrados aqui, acompanhar a abertura de novas escolas, porque não é pura e simplesmente a pessoa chegar e dizer eu quero montar uma escola
abrir suas portas, convocar os alunos e começar a funcionar, né? Então é preciso que uma pessoa que queira abrir uma escola, ela esteja em consonância com as exigências que estão presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né? E normas internas do próprio Conselho de Educação. Inclusive, o nosso Conselho colocou entre as suas exigências um detalhe que está dando até um certo problema para a gente, que é a exigência do ABITS. Então, como a gente tem, né, milhares de escolas aqui no estado, e o Corpo de Bombeiro é um só, fica as escolas, às vezes, levam 1 ano ou 2 para poder obter o ABITS. Isso aí fica prejudicando o trabalho daquela escola, né? Às vezes você está esperando somente um documento. Isso para começar a funcionar, né? Porque, por exemplo, as escolas elas vão crescendo, comprando outros terrenos e isso daí também tem necessidade, né? E você falou em necessidade, a gente liga logo ao problema das necessidades especiais, que o Conselho também tem até uma portaria específica para o atendimento às pessoas com necessidades especiais. As exigências legais são muito grandes, mas a gente, como tudo em direito, a gente tem que amoldar o que a lei exige à realidade da qual ela está presente, mas mesmo assim a gente tem visto nos últimos anos que há uma evolução muito grande das adaptações das escolas às pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Você mesmo falou que eu sou vinculado a uma instituição de educação aqui no estado, e eu creio que nos últimos 3 ou 4 anos foram feitos investimentos pesadíssimos. Eu não tenho ideia, mas pelo que eu vejo assim, em rampas, em elevadores que tiveram que ser adquiridos, né? Em projetos de adaptações especiais, em salas especialmente adaptadas para as pessoas com necessidades especiais. Então são investimentos extremamente elevados, que às vezes uma escolinha muito pequena ela não tem condições de atender. Então é por isso que eu digo que às vezes a gente tem que amoldar as exigências legais ao que acontece dentro da realidade. Já as escolas estaduais, elas não têm tantos investimentos, não recebem para fazer esse tipo de... Infelizmente, o que você está dizendo é uma verdade, né? A gente tem condições muito grandes de exigir da iniciativa privada, mas o governo, mesmo em si, o serviço público, ele não faz a sua parte. Está indo de uma forma muito lenta as adaptações do poder público às exigências da educação, né? Ontem mesmo esteve no nosso conselho, na última reunião do conselho, esteve presente o reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e ele mostrou a quantidade de investimentos que precisam ser feitos para as adaptações às pessoas com necessidades especiais. Mas isso aí é um avanço na educação, é o respeito ao ser humano. É democratização, esse acesso, né, professor? Exatamente, né? Então, você veja que tem pessoas com dificuldades auditivas, dificuldades visuais, o cadeirante, e todos eles têm que ser atendidos, né, em todos os tempos. O Conselho também é uma instituição normativa, né? Agora, pensando nessa construção, na infraestrutura, né? Mas os professores, será que eles estão também preparados para receber esses alunos, né? Tudo bem que a responsabilidade não é do Conselho, né? Mas, na sua visão, será que a gente já está preparado para dentro de uma universidade? Olha, a minha experiência pessoal, os professores têm demonstrado um grande respeito para as pessoas com necessidades especiais, e as instituições, pelo menos as privadas, têm promovido os cursos e aperfeiçoamento dos seus professores para lidar com essas pessoas. No nosso conselho mesmo, nós temos uma conselheira que é especialista, pós-graduada nessa área, e ela tem ajudado muito ao conselho, inclusive na nova resolução que foi promulgada pelo conselho para as adaptações que as escolas devem ter
para atender pessoas com necessidades especiais, né? Então, isso aí tudinho a gente está tratando. Além das pessoas com necessidades especiais, nós temos pessoas que ficaram, digamos assim, defasadas no seu currículo escolar, digamos assim, no seu currículo em termos de anos, não é? E de anos escolares. E então, nós temos a educação de jovens e adultos, também, que é outro segmento que o Conselho fica verificando, autorizando, né, porque essas pessoas que perderam o bonde escolar, né, perderam alguns anos dos seus estudos, elas precisam recuperar, certo? Então, são cursos que são dados com intensidade mais rápida para o cidadão poder chegar até a universidade. Mas essa iniciativa, ela parte tanto das instituições federais, né, o Conselho é estadual, como o IFRN ou outras iniciativas em âmbito particular. Né? E no âmbito estadual, ela talvez seja o que oferece mais, não é isso? Exatamente. E essa educação de jovens e adultos, nós temos tido alguns problemas, não só no estado do Rio Grande do Norte, como em outros estados, que algumas instituições ficam fazendo captação de alunos nos estados vizinhos, né? Nós já tivemos aqui que, inclusive, apresentar algumas denúncias ao Ministério Público de verdadeiras viagens culturais, entre aspas, né, que eram feitas de instituições escolares de outros estados que faziam as inscrições aqui. Não sei se você chegou, talvez alguns dos nossos telespectadores tenham visto aí umas faixas na rua, né? Faça o segundo grau em 24 horas, era um negócio assim, um absurdo. É a mercantilização da educação, né, exatamente. E esse absurdo, teve uma amiga nossa que inscreveu a sua empregada doméstica numa dessas faixas, né? Que isso aí não é um curso, é uma faixa, né? E a empregada foi que ela queria justamente ver como é que era. E a empregada disse que na viagem daqui para o estado vizinho, o pessoal ia informando como era a prova e quais as respostas que deveriam dar nas provas. Né? Inclusive tem algumas universidades de municípios vizinhos, né, que têm cursos presenciais de especialização aqui no nosso estado. Não é? De estado vizinho, né? Isso aí é outro problema que a gente enfrenta também, mas esse está judicializado e o Conselho não pode interferir. Não pode interferir em situações? Mesmo que funcione dentro do nosso estado? Porque eles têm autorização da Justiça, né? Não sei como, não vou entrar aqui no detalhe, porque eu não vi o processo, mas infelizmente é lamentável o que acontece. Professor, a gente está indo já para o intervalo, mas eu vou fazer uma última pergunta. A gente falou sobre esses cursos que estão aí oferecidos, que vão apenas chancelar um diploma, né? A gente teve, historicamente, também o provão do MEC, por exemplo. Né? Eu já tive casos próximos de pessoas que entraram em universidades cursando o primeiro, segundo ano, né, do ensino normal, e aí passaram no vestibular, mas fizeram o provão do MEC, e aí com realmente o diploma do ensino médio terminaram entrando. Como é que essa realidade hoje é discutida pelo Conselho Estadual? Olha, o Conselho Estadual não tem competência legal para dizer que uma pessoa que não terminou a educação básica, né, ele possa ir para a educação superior, certo? Mas realmente alguns casos têm acontecido de pessoas que tiram excelentes notas no Enem e querem se inscrever na universidade. E como a instituição onde elas estudam não podem dar o seu diploma, por uma razão óbvia, né, que não terminou o curso. Não terminou o curso, então muita gente recorre à justiça e tem conseguido liminares para fazer esses cursos. Né? É bem verdade que, eu não sei dizer se bem ou mal, para mim, como educador, é um mal você antecipar etapas na sua educação. Quer dizer, é um processo, a educação é um processo.
Mas quando a justiça vê apenas a letra fria da lei e diz, não, passou no terceiro grau, então pode adentrar já aquele curso, a gente está mostrando capacidade de entrar no terceiro grau, então a gente apenas vai cumprir o que foi determinado pela justiça. A escola vai cumprir o que foi determinado pela justiça. Né? Ok, professor Adilson, você que está em casa, não saia daí, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério, e quem entra no instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Uma produção da Coordenação de Videoproduções do IFRN. Voltamos do intervalo e eu continuo a entrevista com Adilson Gugel. Ele é presidente do Conselho Estadual de Educação. Professor Adilson, no bloco anterior, a gente estava conversando sobre o Provão, sobre o ENAD, sobre essas avaliações que são feitas com esses alunos. Na sua opinião, elas são positivas? Ou como é que a gente pode observá-las na prática? Olha, o ensino superior brasileiro, ele ganhou uma nova feição a partir da criação do que a gente conhece pela sigla SINAIS, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Foi a partir da lei que o criou e depois o decreto 5.773, se eu não me engano, que deu uma forma nova à avaliação do ensino superior. Dentro, a gente não vai discutir todo o sistema, mas especificamente o que você perguntou, foi criado também o ENAD, né? O Exame Nacional de Desempenho Estudantil. O ENAD, ele faz uma prova única em todo o Brasil para medir os conhecimentos dos concluintes dos cursos que especificamente são escolhidos para aquele ano. Agora, o ENAD é feito a cada 3 anos. Tá? Então, fazendo um comparativo entre o que você perguntou do ENAD e do Provão, eu tive a oportunidade de fazer parte da Comissão Nacional de Aplicação do antigo Provão em Direito. Enquanto existiu o Provão, eu fiz parte durante 5 ou 6 anos. Então a gente se reunia e fazia aquele Provão. Agora, especificamente, no meu entender, eu considero que o Provão era melhor, ou talvez muito melhor do que o ENAD. Pelo sistema? Sim, pela sistemática e pelos dados auridos do processo que nós tínhamos como coordenador de curso. Porque, em primeiro lugar, o Provão era repetido a cada ano. O ENAD é repetido a cada 3 anos. Então há um hiato muito grande que a gente não sabe. O Provão também obrigava o aluno a fazer para ele poder receber o certificado? O Provão também era obrigado ao aluno fazer, da mesma forma que o ENAD. E o Provão também recebia as mesmas críticas da iniciativa privada, que o aluno não tem o menor interesse em fazer. Né? E aqui o ENAD também. Sempre que uma instituição se sai mal, diz a culpa é dos alunos que não têm interesse de fazer aquele instrumento. Realmente,
embora na imprensa só saia o resultado do ENADE, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior é muito mais do que isso. Né? Então, eu considero que o principal fator a ser avaliado numa instituição deveria ser o seu quadro docente. Se realmente aquela instituição está tendo cuidado com seus professores, porque, por exemplo, eu tive notícia que, muito recentemente em São Paulo, algumas instituições privadas foram vendidas a instituições maiores e as primeiras providências foi justamente botar para fora os professores doutores, que são mais caros, trocar por professores recém-graduados, que estão atrás do emprego qualquer R$10 estão dando aula e qualquer coisa que vale. Né? Então o corpo docente é muito importante. Como eu também sou da área de educação, né? Eu já ouvi professores, colegas meus da iniciativa privada, pós-graduação, dizendo que às vezes eles preferem esconder o diploma de mestrado e doutorado exatamente para não acontecer isso. Não, os doutores hoje em dia estão tendo dificuldade na iniciativa privada, né? Porque as instituições que visam muito mais o lucro do que a qualidade, né? Eles estão rejeitando doutores. Né? Mas, professor, o conselho, falando um pouco do conselho, né? O conselho ele age para que os cursos eles sejam criados, né? As instituições sejam criadas e reconhecidas, né? Autorizadas, criadas e reconhecidas. Como é que funciona esse processo, né? Vai para a secretaria o pedido, existe uma inspeção que vai no lugar, fala da infraestrutura, e como é que isso é discutido dentro do conselho? Exatamente. Quando uma pessoa quer abrir uma escola, ou uma escola já existente que quer abrir uma outra escola, o processo realmente é iniciado com um pedido junto à Secretaria da Educação do Estado, e a Secretaria da Educação do Estado manda esse processo para o Conselho Estadual de Educação. Mas, ao mesmo tempo, a inspeção escolar, quer dizer, que vai até o local onde se pretende montar aquela escola, e verifica também as condições de funcionamento e tudo mais para dar um relatório para o conselho, que então vai decidir se pode ou não, se deve ou não autorizar aquela escola a funcionar. Uma segunda etapa, depois que você está em funcionamento, é justamente o reconhecimento daqueles cursos. Tá? Então aqui já é uma nova etapa, que quando você autoriza o curso, você está dizendo assim, eu acredito que você vai fazer um bom trabalho. Né? Quando vem o reconhecimento, quer dizer, anos depois, então a gente vai ver se aquele acreditamento que foi dado àquela instituição corresponde realmente ao que ela está fazendo. Então a nova inspeção é feita. Pelo conselho também? Pelo conselho também. Por exemplo, no ensino superior, que agora nós estamos fazendo o reconhecimento, a renovação do reconhecimento de alguns cursos superiores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, 2 avaliadores vão até a instituição, depois de previamente ler o projeto político-pedagógico da instituição, o que é que ela quer, como quer, qual o bacharel que ela quer formar. Então vai até a instituição, verificar as instalações físicas, o seu quadro docente, o que é que os alunos acham daquela instituição, se preparam um relatório e mandam para o conselho ver se deve manter aquele curso funcionando. Quando a gente fala de relação sociedade e o Conselho Estadual de Educação, não é? Como é que age esse conselho? Ele pode, por exemplo, receber uma crítica de um aluno que tem algum problema de infraestrutura. A gente sabe que a realidade da educação no nosso estado, não é no estado todo, mas existem muitos casos em que o professor sequer está atuando dentro da sala de aula. Muitas vezes ele vai para a escola, não dá aula, sai dessa escola. Como é essa atuação? O conselho já recebeu algum tipo de reclamação? Olha, o conselho, digamos assim, que ele pode receber esse tipo de reclamação. Ele está aberto e dentro das suas competências ele vai tomar providência. Mas o caso de professores faltando, de professores que não cumprem seus deveres e tudo mais, isso aí quem tem capacidade e poder para
para fazer as punições, são justamente a Secretaria Estadual da Educação. Mas alguns processos tramitam pelo Conselho Estadual da Educação e quando a gente decide que a solução pode ser uma advertência, uma suspensão, qualquer coisa que o valha, nós encaminhamos para a Secretaria Estadual de Educação. Mas qualquer aluno, qualquer pai de aluno, qualquer pessoa pode ir até o Conselho. Nós vamos deixar aqui o endereço e os telefones e e-mails que você pode ter acesso ao Conselho e nós teremos a satisfação de verificar aquilo que pode ser feito tanto pelo Conselho quanto pela Secretaria Estadual de Educação. Ok, professor. Então quer dizer que eles podem recorrer, nós passamos o endereço na nossa matéria, né? Então eles podem recorrer lá ao Conselho Estadual. Claro, o Conselho está aberto. Podem intervir perante a Secretaria. Eventualmente, não é frequente, mas eventualmente a gente tem pais de famílias, tem algum aluno que chega até o Conselho para apresentar algumas queixas, algumas reclamações. Se for alguma coisa de competência do Conselho, é claro que a gente vai tomar as providências. Se não for, a gente encaminha, mesmo assim a gente pode tomar a termo as reclamações e as acusações, digamos assim, que estão sendo feitas e encaminhar para as providências junto à Secretaria de Educação. Muitas vezes a gente pede diretamente à inspeção escolar para ir até o local e verificar se aquilo realmente existe, né? Mas existe algum diferencial para esse novo formato, esse novo tipo de verificação desses cursos, para que a gente possa realmente alcançar um trabalho melhor realizado? Sim, porque o fato deles, o reconhecimento é dado por um período X, no máximo de 5 anos. Então vamos dizer que uma instituição faz 5 anos que se venceu esse prazo, né? A gente não sabe se ela continua fazendo as coisas certas. E também não tem como a renovação do reconhecimento tem justamente esse objetivo, né? De ficar acompanhando para e passo, porque senão você montou uma escola, teve autorização, teve reconhecimento e não precisa fazer mais coisa alguma, então a gente não sabe se a pessoa continua oferecendo um bom curso, obedecendo às regras legais para o bom funcionamento daquela instituição. É por isso que se existe a renovação do reconhecimento. E mesmo assim também não assegura que vai continuar ou que vai depois de um reconhecimento. Ou pode ser cancelado a oferta de algum curso? Pode ser cancelada, sim. Se aquela instituição, vamos pegar um extremo, abandonou totalmente o curso, está sem professores, está sem instalações, está sem laboratório, então a gente não tem outra solução, é claro, se não fechar aquele curso. Isso pode acontecer. Ok, professor Adilson, muito obrigado. A gente está terminando o programa Educação em Pauta, né? Obrigado pela participação. Eu agradeço a você, em nome inclusive do nosso Conselho Estadual de Educação, a oportunidade que foi dada aqui para transmitir um pouco do muito trabalho que a gente faz e dizendo que o trabalho é feito por amor à causa, porque é praticamente de graça. Se a gente for olhar o jeton que é pago, realmente lamentável, porque essa é a consideração que se dá à educação. Então, os conselheiros, eu agradeço inclusive de público aqui o trabalho que é feito por cada um deles, porque eu sei que é feito por amor. Porque se fosse por dinheiro, ninguém estaria lá. Obrigado, professor. E a você que está em casa, não deixe de acompanhar o programa Educação em Pauta. Ele é transmitido pela TV Câmara, todos os sábados às 10 da manhã, com reapresentação aos domingos. Lembrando que pelo nosso Twitter também você pode dar sugestão de pauta ou conferir os próximos programas que virão. Até o próximo programa.